Pilsen, a tradicional redonda do Brasil. Skol, puro malte. Lager, será que é diferente? O que a gente percebe em cada uma delas? Bora ver? Fala galera, Ricardo da Nossa Cerveja. Bora fazer mais uma comparação. Hoje eu trouxe, como já dá para ver aí na tela, duas Skols. Cerveja, uma comparando a puro malte com a tradicional Pilsen da marca. Lembrando um pouquinho da história, a Skol na verdade ela não é uma cerveja de origem brasileira, é a primeira cerveja desenvolvida para ser uma receita global. Então ela foi desenvolvida por cervejarias de 4 países diferentes. Eu vou deixar aqui para vocês os 4 países que desenvolveram essa cerveja. Mas bora lá, vamos provar essa Skol. Primeiro a puro malte para ver o que ela tem para trazer de bom para a gente. Para que a gente não tenha uma influência no sabor, eu trouxe 2 copos idênticos. A diferença é que eu não tenho 2 copos da Skol, então esse aqui é Braminha, eu vou deixar assim para não confundir, para ninguém achar que é Brahma. Um caldeireta, né? O que é o caldeireta? É um copo para a gente tomar numa grande quantidade, ou um copo para a gente tomar cervejas mais leves e também numa velocidade às vezes até um pouquinho mais rápida. Uma cerveja absurdamente límpida, um amarelo bem dourado, com um colarinho baixo e de baixa retenção, bem branco também, e com uma carbonatação provavelmente média para alta, né? A gente tem bastante bolha, mas como a gente já sabe, aquela sensação de estufamento não só por causa da carbonatação, mas também isso também influencia. Apesar que o estilo também pede uma carbonatação um pouquinho mais elevada. No aroma, a gente já percebe a ausência de lúpulo. Talvez até um lúpulo um pouquinho um herbal assim, mas bem sutil mesmo, e uma característica proveniente de grãos, né? Depois a gente vai ver as características, mas considerando que é uma puro malte, né? O malte, ele pode ser de diversos grãos, né? O malte, ele não é um produto, na verdade, ele é um processo de malteação que vai entregar o malte de cevada, que é o mais utilizado na cerveja, mas pode ser um malte de trigo, um malte de milho, um malte de aveia, né? Então, malte, na verdade, ele é o resultado do processo de malteação e ele pode ser de diversos grãos diferentes, cereais diferentes. Mas vamos lá. Então, a gente sente também um aroma um tanto quanto adocicado proveniente desse malte. Sensação de boca, uma cerveja extremamente refrescante, para a gente tomar mais gelada e com uma carbonatação elevada. Então, carbonatação alta, como a gente tinha conversado antes. Ela preenche a boca, dá um leve condimentado devido a essa carbonatação e uma sensação de estufamento também, normal desse tipo de cerveja. E o paladar, ela deixa... Tem do adocicado para o amargor, mas uma coisa que a gente não parece tão equilibrada, tá? Na Skol, a roda não para de girar, por isso a gente criou a puro malte da Skol. Ela é feita com água, lúpulo, malte e um processo inovador que destaca o sabor de puro malte, garantindo aquele detalhe que nenhuma outra tem, desce redondo. Cerveja puro malte tipo lager. A gente fala tipo lager, mas o lager ele é um processo de fermentação. Existem diversas leveduras que elas trabalham numa temperatura mais baixa, que normalmente são do tipo lager. As lagers que a gente conhece, pelo menos as mais comerciais, elas são cervejas notavelmente mais leves. Mas para resumir, né, lager não é na verdade um estilo de cerveja. Ela pode ser uma American Lager, que poderia se enquadrar nesse estilo, ou uma Pilsen Premium, enfim, aí tem uma porrada de características, mas essas mais leves poderiam trazer nessa linha. Não tem registrado na lata, pelo menos não de uma forma clara e visível, teor alcoólico. Já desenvolvi diversos rótulos, tanto de cerveja quanto de cachaça, de vinhos, e
Pelo que diz a legislação, ela precisa estar bem clara a graduação alcoólica na frente e um tamanho mínimo da fonte falando sobre essa questão da graduação alcoólica. E aqui não tem, sinceramente não tem. Então tá aqui, de qualquer forma, dificulta bastante a leitura, principalmente nesse caso da Skol, que trabalha com o amarelo. Então um amarelo clarinho com a cor da lata de fundo fica bem difícil de ler. Então a gente coloca aqui contra a luz e onde pega o brilho é que a gente consegue ler a informação. Então é 4,4% de teor alcoólico. Evite congelar, não deixe no calor, blá blá blá. Ingredientes: água, malte e lúpulo. Não fala nem da levedura, que é uma coisa que a gente sabe que vai na cerveja. Ficaria muito surpreso se seria só um Nescau, né? Que a gente, um Tang, que coloca lá o sabor. Ah, esse aqui é o sabor de cerveja Skol e puro malte, então a gente vai lá, coloca o pozinho e transforma em cerveja. Inclusive, como é que se adicionaria o álcool desse jeito, né? O álcool ele não coloca álcool, né? O álcool é um subproduto da fermentação. Então, 4,4% que proveniente da fermentação. Bom, galera, essa é a puro malte da Skol. Eu vou trocar aqui, ó, os copos e vamos trazer a nossa concorrente, a nossa nova outra indicada da Skol. Essa daqui então é a Skol Pilsen. Então, a primeira coisa que a gente já percebe aqui, e depois a gente vai fazer a comparação um pouquinho mais a fundo, mas essa Skol Pilsen, ela é um amarelo dourado também, mas um pouquinho mais claro do que a Lager. Carbonatação, ela parece ser semelhante, a gente vai, na sensação de boca a gente vai perceber um pouquinho melhor o que ela tem para nos apresentar. E um colarinho branco um pouquinho mais cremoso, e isso pode ser porque o milho, a aveia, o trigo, né, nesse caso aqui o milho, ele ajudar um pouquinho mais na formação do colarinho. O aroma é menos aroma do que a Skol Lager, vamos chamar Lager e Pilsen, tá? Apesar de quem é cervejeiro entende assim, elas podem ser a mesma coisa, né? Toda Pilsen é Lager, mas nem toda Lager é Pilsen. Então, mas de qualquer forma, vamos deixar dessa forma, porque a Skol se autodenomina dessa forma. Aroma de nada. Se ali a gente praticamente não percebia aroma de lúpulo, aqui é inexistente, tá? E inclusive a gente tem que fazer muita força para sentir um pouquinho de malte. Sensação de boca. Uma cerveja bem refrescante, carbonatação um pouquinho mais elevada, idêntica a essa outra cerveja. Ela limpa completamente o paladar, é como se a gente estivesse tomando um copo de água. E aquela sensação de estufamento depois que a gente toma o primeiro gole, né? Paladar, sabor bem leve assim, né? Pouquíssimo gosto de qualquer coisa nessa cerveja. Eu diria que ela deixa um residual, lembra malte, e uma sensação, mas bem sutil, de vegetais cozidos. Confesso que já senti mais essa percepção. Antes dessa lei que obriga que as cervejarias coloquem não só cervejarias, né? Todas as indústrias de bebidas, elas deixem claro na sua informação os ingredientes que são utilizados. A gente tinha bem claro, quando a gente abria a latinha, né, a garrafa, servia no copo, uma lembrança de vegetais cozidos. E aí que veio toda essa história de milho, né? Confirmação da utilização de milho, já que o milho ele já é utilizado há muito tempo nas cervejarias e não é uma invenção brasileira. Isso, na verdade, é uma invenção americana, principalmente do tempo que teve a lei seca, né? Proibição da fabricação de cerveja. E o milho, como os Estados Unidos é um grande produtor de milho, tinha um acesso facilitado a esse ingrediente. E aí, em vez de utilizar cevada para fazer cerveja, utilizava cevada, mas o milho ele ajudava
tanto no rendimento quanto no custo da produção de cerveja, mesmo que as escondidas naquela época. Então, e aí depois surgiu o estilo American Lager em homenagem justamente a essa produção. E hoje é o estilo mais consumido no mundo, o American Lager, que no Brasil a gente confunde com Pilsen. Mas confesso que está bem difícil de sentir gosto nessa cerveja, tá? Skol Pilsen, cerveja que foi criada para descer redondo, é feita com todo cuidado e nos mínimos detalhes para ser sempre leve, extremamente leve e refrescante, muito refrescante. Eu diria que é uma água saborizada, perfeita para o bar, para o churrasco, para a praia, para o calor brasileiro, porque até debaixo do sol, onde quase tudo desce quadrado, Skol desce redondo. Aqui a mesma coisa, dificuldade de leitura das informações, e aqui a gente já pode ver que ela tem as informações mais visíveis e na parte da frente da lata. Aqui não tem as informações de forma clara. 4,7% de teor alcoólico e diferente também, eles colocam aqui o amargor dessa cerveja, é 8 IBUs. Então não é uma cerveja amarga e ela não é feita para ser amarga também. Ela é para ser refrescante, ser leve e talvez deixar um paladar um pouquinho adocicado. Mas Ricardo, a cerveja ela é amarga, eu não gosto. Esse estilo de cerveja, se a gente comparar com outros estilos de cerveja, né? E aí a gente vai das mais amargas, como as IPAs e tal, ela é uma cerveja de característica predominantemente maltada e o malte normalmente ele vai trazer características, principalmente esses mais leves, adocicadas. Porque a gente extrai o doce, um açúcar fermentável do malte, e esse açúcar fermentável é consumido pela levedura, transformada em cerveja e álcool, e também em gás carbônico. Então, é o residual predominante dessa cerveja, como vai pouco lúpulo, são esses itens, né? Gás carbônico, o álcool e ainda fica um residual adocicado. Corpo 2 de 5, eu acho que não sei o que eles querem dizer com isso daqui, porque é uma cerveja absurdamente leve. E os ingredientes: água, malte, milho e lúpulo. Como eu falei, lúpulo aqui a gente tem que brigar muito, né, para encontrar. Então vamos lá, vamos tentar fazer uma comparação entre essas duas espécies muito raras de cerveja, Skol, a Skol puro malte, a Skol Pilsen puro milho, não é puro milho, mas com milho, e vamos tentar comparar um pouquinho. A primeira coisa que a gente percebe é a questão do colarinho. A Skol puro malte ela deixou mais colarinho do que a Pilsen, e quando a gente serviu da primeira vez foi o contrário, né? A gente teve um colarinho bem baixo. E a Skol puro malte ela permanece com o mesmo colarinho de antes. Interessante, bem baixinho, mas presente. E a Skol normal, eu servi agora, vocês viram que eu nem deitei o copo e mesmo assim ela não teve formação de colarinho. Completamente sem colarinho, né? Parece até uma água, aquela que ficou parada ali, que fica com uma sujeirinha em cima. Aqui já está assumindo colarinho também. Coloração dessas duas cervejas, eu acho que mesmo no vídeo dá para ver bem. Essa daqui é um amarelo pálido, talvez, né? Um ouro limpo. E aqui um dourado um pouquinho mais intenso, bem mais presente. Lembrando, né, que essa daqui tem 4,7% de teor alcoólico e essa daqui ela tem 4,4% de teor alcoólico. Obviamente no paladar a gente não vai perceber essa diferença, nem se eu tomar uma caixa inteira eu vou perceber a diferença entre uma e outra de 4,7% ou 4,4% de teor alcoólico. A questão do aroma e sabor. Algum aroma de malte, mas muito pouco. Um paladar que ele puxa um pouquinho para o adocicado, deixa aquele gosto enjoativo na boca, e agora que ela esquentou um pouquinho, talvez ela lembre um pouquinho a vegetal cozido, mas ela está bem sutil. Essa daqui já tem um aroma um pouquinho mais presente,
E inclusive, comparando com a outra, a gente consegue sentir um pouquinho de lúpulo, né? O lúpulo mais herbal. E a presença também de malte extremamente sutil. Na verdade, o que a gente sente aqui é um residual adocicado e muito mais sabor, né, na comparação dessa por malte para Pilsen normal. Um gosto também enjoativo e que deixa um residual, eu não sei como explicar, um residual amargo, talvez inhame. É um gosto assim ruim, mas é isso aqui. Talvez você tomando sinta tem uma percepção um pouco diferente, né? Vamos combinar que nós queremos ir além da refrescância e de leveza da cerveja. Então, o que mais que a gente consegue perceber nessas duas cervejas na comparação entre essas duas cervejas da Skol? Galera, comenta aí o que vocês percebem, o que vocês sentem, se concorda, se não concorda com a avaliação do canal, né? Deixa aí nos comentários, dá um joinha aí, dá moral pro canal da Nossa Cerveja, para a gente continuar fazendo mais vídeos como esse. Compartilha aí com teu amigo que diz que entende tudo de cerveja e pede para ele compartilhar, pede para ele comentar também, se ele concorda, se ele não concorda, se num teste cego ele consegue descobrir que cerveja é qual. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Cheers!